Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 2. Nessa aula a gente vai falar sobre a função de onda, que é a entidade mais importante da mecânica quântica. Mas o que é exatamente essa função de onda? A gente vai começar a falar hoje sobre a interpretação dada por um físico chamado Max Born. Então, Max Born ele tem uma interpretação para a função de onda, e antes da gente falar sobre essa interpretação, é bom que a gente diga que a função de onda ela é importante na mecânica quântica, porque é a partir da função de onda que a gente pode determinar as informações que a gente quer extrair sobre a partícula. Então, se eu quero saber qual é a posição da partícula em determinado tempo, eu preciso saber a função de onda. Se eu quero saber qual é a energia da partícula, qual é o momento da partícula, para isso eu preciso determinar primeiro a sua função de onda. E o que é essa função de onda? Conforme a interpretação do Max Born, a função de onda ela é um número complexo, porém ela está relacionada a algo mensurável que são as probabilidades. Então, a função de onda em si, puramente, ela não tem um significado físico. Mas, porém, como a gente vai ver, o módulo dela, ou a norma dela ao quadrado, aí sim está relacionada com probabilidades. Essa interpretação de onda, assim que ela foi sugerida pelo Max Born, ela não foi aceita imediatamente pelos físicos. Inclusive, grandes físicos como Albert Einstein e o Schrödinger, né, lá da equação de Schrödinger, e que, aliás, foi quem propôs a existência dessa função de onda, eles não acreditavam nessa interpretação que relacionava a função de onda a probabilidades do Max Born. Mas, atualmente, essa é a visão mais aceita, a interpretação considerada mais correta para a função de onda. Então, isso expresso matematicamente nos diz essa equação, e essa equação, o que é que significa essa equação? O que é que significam os termos dessa equação, né? Vamos analisar aqui esses termos separadamente. Então, de um lado a gente tem px dx, do outro lado a gente tem a norma ao quadrado de psi dx. Isso, px dx, representa a probabilidade da gente encontrar uma partícula em uma determinada região de largura dx. Tá? Então, px dx é a probabilidade da gente encontrar a partícula na região dx, numa região de tamanho dx. Px, especificamente, é o que a gente chama de densidade de probabilidade, que é um tipo de probabilidade por unidade de comprimento. Isso ainda não é a probabilidade que a gente vai discutir, mas tem uma relação com ela e vai ficar mais claro daqui a pouco qual é essa relação da densidade de probabilidade com a probabilidade que a gente quer determinar. E aqui do outro lado, né, a gente também tem, no caso, a norma ao quadrado de psi representa também a densidade de probabilidade. Como eu falei, psi é um número complexo, portanto, ele não é mensurável. Porém, a partir da interpretação de Bohr, o que nós podemos mensurar, o que nós podemos medir é a norma ao quadrado de psi. Então, voltando aqui ao experimento de dupla fenda que a gente já discutiu, a gente tem um elétron, esse elétron é lançado contra uma parede, e nessa parede a gente tem duas fendas, e o elétron pode passar por uma dessas duas fendas. Como a gente já viu, se a gente enviar um elétron por cada vez, o resultado do padrão aqui observado no anteparo vai ser esse aqui. Então, isso quer dizer que, por exemplo, nessa região, é mais provável que o detector, que é móvel, né, pode se movimentar aqui ao longo do anteparo, é mais provável que esse detector detecte um elétron nessa região central. Depois é mais provável que ele encontre um elétron nessa região e menos provável que ele encontre um elétron nessa região. Tá? E assim vale aqui para os picos e vales de cima. Toda vez que a gente tem um pico, a gente tem uma máxima probabilidade de encontrar um elétron. Um mínimo ou um vale representa uma mínima probabilidade de encontrar o elétron, aliás, de detectar o elétron. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que um gráfico da densidade de probabilidade em função da posição x. Vamos considerar agora o caso de uma partícula. Essa partícula ela vai se movimentar apenas na direção x. E digamos que a gente queira saber onde é mais provável encontrar essa partícula. Como é que a gente descobre isso, né? Em qual lugar do eixo x é mais provável que nós encontremos essa partícula? Então, se a gente fizer aqui um gráfico da densidade de probabilidade em função da posição,
Um dos gráficos possíveis, um dos resultados possíveis é essa função aqui. Então, digamos que essa função ela represente a densidade de probabilidade em função da posição. E o máximo dela aqui ocorre na posição x0. Nesse caso, a gente pode dizer que será mais provável encontrar a partícula no ponto x0. E como é que eu calculo essa probabilidade, né? Qual vai ser a probabilidade de encontrar a partícula? Bom, como a gente já viu, a probabilidade é Px dx, ou seja, é a densidade de probabilidade, Px, multiplicada pelo intervalo espacial dx. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver mais claramente como é que a gente utiliza isso para calcular as probabilidades de encontrar uma partícula em uma determinada região. Então, digamos que a gente tem uma outra função que represente, ou seja, uma outra relação entre a densidade de probabilidade e a posição, é representada na forma dessa figura aqui, na forma desse gráfico. Então, essa aqui é a nova função para a densidade de probabilidade, tá? Em relação à posição x. Nesse caso, a gente tem outros dois máximos, outros dois pontos de máximos aqui. Então, a gente tem um máximo de probabilidade aqui no ponto x0. Então, é mais provável encontrar a partícula na posição x0. Mas também é bastante provável encontrar ela na posição x1 ou na posição x2. Então, nesse caso, a partir dessa figura, nós podemos concluir que será mais provável encontrar a partícula na posição x0, na posição x1 e na posição x2. Essas são as regiões onde é mais provável encontrar essa partícula. E qual seria a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço? Ou seja, se a pergunta é, qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço? Claro que a probabilidade seria 100%, né? Então eu tenho 100% de chance de encontrar a partícula em algum lugar. Para fazer isso, para determinar essa relação, eu preciso pegar Px dx, só que esse Px dx ele só me dá a probabilidade em uma determinada região dx. Mas se eu somar as probabilidades de todas as regiões do espaço, ou seja, somar todos os Px dx que a gente tem aqui nesse gráfico, o que a gente obtém é uma probabilidade de 100%, né? Ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito, então estou integrando aqui em todo o espaço, Px dx estou integrando em todo o espaço, isso vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito, né? Da norma ao quadrado de psi dx, como a gente já falou, isso é igual a 1, ou seja, igual a 100%. Então, essa equação representa, né, o resultado dela representa que a probabilidade de encontrar a partícula em qualquer lugar do espaço sempre vai ser igual a 1 ou igual a 100%. Agora, se eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar a partícula entre os pontos x1 e x2. Note que agora eu não posso integrar mais em todo o espaço, né? Eu tenho que integrar entre as posições x1 e entre as posições x2. Isso significa que eu estou somando todos os px dx que vão do ponto x1 até o ponto x2. Então, se eu somar esses retângulozinhos, né, de tamanho infinitesimal, somar todos eles, e para isso eu preciso de uma integral. Então, essa integral aqui vai me dar a probabilidade de encontrar a partícula entre as posições x1 e entre as posições x2. Então, agora eu tenho a relação que eu queria entre a probabilidade, P, e a densidade de probabilidade, Px. Ok? Então, Px é a densidade de probabilidade, é como se Px ele fosse a curva. Tá? Enquanto P, que é a probabilidade, é a área abaixo dessa curva. Ok? Bom, então isso aqui vai ser integral de x1 até x2, né? Estou calculando aqui a probabilidade nessa região, entre x1 e x2. Isso vai ser integral de x1 a x2, da norma ao quadrado de psi, dx. Então, a probabilidade, novamente, ela é a área abaixo da curva de densidade de probabilidade. Nesse caso, entre os pontos x1 e entre os pontos x2. No caso, se eu estivesse falando em todo o espaço, né, seria a integral da área abaixo de toda a curva de densidade de probabilidade. Tá?
E quais são as características que uma função de onda ela deve ter para a gente poder considerar ela como uma função de onda válida? Ou seja, uma função de onda que de fato representa uma partícula quântica. Primeira coisa, a função de onda ela é um número complexo. Então essa é a primeira característica da função de onda. Além disso, ela deve ser contínua e deve ser bem definida em todo o espaço. Bom, veja esse exemplo aqui de função de onda. Então, esse exemplo de função de onda não seria uma boa função de onda que descreveria corretamente uma partícula. Por quê? Porque essa função, ela deixa de ser contínua, ela, pelo menos não, ela não é bem definida em duas regiões aqui, ó. Então aqui eu tenho uma assíntota, para um determinado valor de x aqui, essa função de onda ela explode, né? Ela vai para o infinito. Aqui eu tenho outra assíntota, para um determinado valor de menos x, essa função de onda explode para menos infinito. Então essa função de onda não representaria bem uma partícula quântica, portanto a gente não considera isso aqui como sendo uma função de onda válida. O que seria uma função de onda válida? Talvez uma função desse tipo aqui. Essa função ela é contínua e ela é bem definida. Então você sabe quais são os valores dessa função aqui nesse intervalo de menos x até x. Outra característica que a função de onda tem que ter é que ela tem que ir a zero quando x tende ao infinito. Tá? Então seja esse infinito aqui positivo, então x tendendo ao infinito ou x tendendo a menos infinito, a função de onda ela deve sempre ir a zero. Por que isso? Porque como a função de onda ela representa uma partícula, então ela tem que estar bem localizada. Então se ela está bem localizada, ela não pode se estender por todo o espaço. Ela tem que se estender, a partícula tem que estar apenas em uma certa região específica. Por isso que com x tendendo a infinito e x tendendo a menos infinito, a função de onda tem que ser zero, porque a partícula não pode estar nessas regiões. Além disso, psi deve ser unívoca. O que é que isso significa? Que ela deve ter apenas um resultado para um determinado valor de x, por exemplo. Então, por exemplo, digamos que aqui eu tenho essa função de onda, que é uma função de onda válida para x maior ou igual a zero. E essa função de onda aqui, que é uma função de onda que é válida para x menor ou igual a zero. Por que isso aqui, essas duas funções, por que essa função, né, ela não representa uma função de onda, não é uma boa função de onda para a gente, que representa uma partícula? Porque aqui no ponto x igual a zero, ela pode ter dois valores. Ela pode ter esse valor aqui, positivo, de psi, ou pode ter esse valor negativo de psi. Então eu tenho, para uma posição, dois valores de psi possíveis. Então por isso, isso aqui não é uma função de onda unívoca, então isso não representa uma boa função de onda para a gente. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.